todas as terças, às 21 horas, com histórias de vida que vão te inspirar no Evangelho. Te esperamos para ser transformado pelo Falando da Palavra. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Falando da Palavra. Esse programa que é muito especial, onde nós falamos de Jesus, trazemos histórias inspiradoras, testemunhos de fé e, é claro, que muita conversa boa. E hoje nós recebemos aqui uma convidada muito especial, diretamente de Rondonópolis, a cidade também onde nós temos alcance da TV Capital, também no canal 9.1. Se você é de Rondonópolis, não perca, assista todas as nossas programações e, é claro, o nosso programa Falando da Palavra, que é todas as terças-feiras, às 21 horas, aqui na TV Capital. E também o programa de hoje, assim como todos os episódios, também está no nosso canal no YouTube, TV Capital. Acesse o nosso canal e assista Falando da Palavra e também todas as nossas programações. E agora vamos conhecer a nossa convidada, ouvir um pouco do seu testemunho, de tudo aquilo que o Senhor trouxe para o coração dela. Atenção, mulheres, prepare o seu coração, porque hoje a conversa vai ser muito boa, porque nós recebemos aqui a Samila Rodrigues, ela que é influencer e também terapeuta. Seja muito bem-vinda, Samila. Obrigada, Fernando. Quero agradecer o convite da TV Capital de estar aqui levando a palavra, falando a palavra de Cristo para as mulheres cristãs, mulheres casadas. E eu me sinto muito honrada de ter sido convidada de Rondonópolis para estar aqui na capital falando a palavra de Deus. E é muito bom saber que agora tem esse ponto lá na nossa cidade também. Obrigada pelo convite. Que bom, que bom, que bom. Prazer é todo nosso de te receber aqui. Falei, olha, vai ser uma pessoa muito bacana da gente entrevistar, porque além de falar da palavra de Deus, também de uma cidade onde nós temos alcance da nossa TV, e eu tenho certeza que a mensagem que você vai trazer hoje aqui vai ser poderosa, Samila. Amém, amém, vai ser sim. E vamos começar conhecendo um pouquinho quem que é a Samila, de onde a Samila veio, para que nossos telespectadores te conheçam um pouco melhor. Eu vim aqui da capital do Mato Grosso, né? Nasci aqui em Cuiabana. Sou Cuiabana. Na verdade, Várzea Grandense, né? Atravessando a ponte ali. Mas sempre aqui em Cuiabá, Várzea Grande, mesma, né, região. Eu cresci aqui até minha adolescência. Na juventude, a gente mudou um pouco pro interior dali. E hoje estou morando ali em Rondonópolis. Vai fazer já 10 anos que eu estou em Rondonópolis. Foi lá que eu conheci meu marido. Em poucos meses. É lá que eu estou constituindo minha família, né? Tenho 2 filhos. Mas toda a minha trajetória começou aqui na capital. E como que foi esse início, o seu relacionamento com o Senhor Jesus? Você já veio de uma família cristã ou não? Como que foi? Eu nasci no berço cristão e eu costumo dizer que quem nasce no berço cristão é privilegiado, né? Porque não precisa passar por um processo muito dolorido, assim, no mundo. Porque nós já nascemos com as raízes, assim, da palavra. Por exemplo, eu tenho muita facilidade com a Bíblia. Porque eu cresci vendo meu pai lendo a Bíblia, lendo livros, estudando. Então, eu já sei, assim, a Bíblia é de costume. Não... Já é familiarizada com a Bíblia, Isso, de costume crescer lendo a Bíblia, né? E desde criança eu fui ensinada a jejuar, a orar de madrugada. Irmãzinha do coque, né? Irmãzinha do coque. Então, desde criança eu tenho isso comigo. Só que como, né, a maioria das pessoas passam por umas fases, assim, de rebeldia mesmo, a minha fase de rebeldia veio na adolescência. Costumo dizer, né, que a gente se afasta um pouco da presença do Senhor, que começa a questionar muitas coisas, né, adolescente não se conhece muito bem, não entende muito da vida. Não sabe o que quer. Não sabe o que quer, mas acha que sabe de tudo. E foi uma fase que eu afastei dos caminhos do Senhor, mas logo, né, aquele versículo fala que quem já pisou no Santo dos Santos não consegue viver em outro lugar, né? E logo já voltei para os caminhos de Deus. Esse período durou quanto tempo, mais ou menos? Olha, foi de uns 15 aos 18 para 19 anos ali, sabe? Aquela fase bem adolescente mesmo. Onde não tem compromisso, tá descobrindo a vida, né? Tem a curiosidade do mundo, E acho que a religião, às vezes, ela... a gente acaba crescendo com uma curiosidade, sabe? Porque tudo é pecado, tudo não pode. Por conta de uma doutrina, o ensinamento mais correto, assim, da Bíblia. Sim. E por passar por uma fase da vida onde eu fui filha de pastor, a gente acaba tendo uma responsabilidade maior que os membros normais, né? A gente tem que ser exemplo, tem que estar, desde criança, imposta essa carga
sobre uma adolescente que não tem responsabilidades, né? E acaba que você pode ver, o histórico da maioria dos filhos de pastor passa por esse processo. Mas Deus, ele pega de jeito ali, né? E hoje eu conto isso como testemunho, porque essa fase que eu passei, inclusive eu falo muito com adolescentes, dou conselho para adolescentes, Que né? legal. Porque hoje eu consigo olhar para trás e ver o que a Sâmela do passado errava. Para hoje evitar, né? Aconselhar até os pais, né? Mães, filhas de pastores, né? A não passarem por esse processo. A evitar errar onde eu errei ali. E nesse processo, teve um questionamento, assim, que foi algo que você levou para dentro de si, que foi o ápice, assim, para você sair, se afastar mesmo? Teve algo, assim, que foi o foco? Eu acredito muito que essa cobrança em cima de referências espirituais, né? É uma cobrança específica para quem é filho de pastor vai entender do que eu tô falando. Uhum. É uma cobrança de ser exemplo. Você não pode se dar o luxo de errar ao mínimo, né? Porque você tá ali para mostrar. E, na verdade, nós temos que seguir a Cristo. Quando a gente se apega às pessoas, nós vamos falhar, nós vamos decepcionar, Sim. né? Com outras pessoas, mas também nós vamos decepcionar outras, né? Sim. E é nessa fase mesmo da adolescência que você começa a questionar, não, mas eu não sou exemplo. É uma cobrança mesmo. E aí, por um período, assim, eu falo de rebeldia de ser da igreja, mas é no sentido, assim, de perder a vontade de estar no meio, né? Curiosidade do mundo. É porque vive uma sequência de não pode. E aí gera curiosidade daquilo que... Isso. E por ser uma religião, assim, que eu nasci numa religião mais tradicional, não podia muitas coisas. Então, eram questionamentos que não eram respondidos, né? Eu não conseguia respostas porque eu estava buscando, né? Por exemplo, hoje eu entendo que tem igrejas que têm doutrinas diferentes e o porquê das doutrinas. E isso deve ser explicado para os adolescentes, porque se é imposto para ele uma doutrina que ele não entende o porquê que ele tem que seguir, ele vai se questionar, não vai ter respostas e vai se rebelar, Sim. né? E talvez a questão em si não é que é uma crítica às doutrinas, Não. talvez é a falta da clareza Isso, para exatamente. adolescentes. Porque eu sempre falo o seguinte, existem várias igrejas justamente para que quando a gente chegar diante do Senhor, eu falo assim, não, nenhuma igreja me coube. Isso. Gente, tem a igreja mais rigorosa, tem aquela que é mais aberta, Exatamente. mas justamente para que todas as pessoas conheçam a Jesus. E não tem essa questão de que nenhuma igreja me coube. Exatamente. Então, e quando a gente amadurece, a gente entende uma motivação, né, de tudo isso. Sim. Que sim, cada igreja tem sua doutrina. Deus não fez todo mundo igual. Né? Tem pessoas que o Espírito Santo vai incomodar, por exemplo, no sentido das vestimentas. Tem pessoas que vão se sentir incomodadas por usar uma calça, acessórios, mas isso não quer dizer que é tradicionalismo demais. Quer dizer que o Espírito Santo trabalha com aquela pessoa de uma forma diferente de outra. Né? Com certeza. Mas o que falta, assim, numa criação mesmo, é passar essa clareza na criação. Porque o adolescente, ele passa por uma fase de questionar tudo, né? Questionar, gente, de onde que veio as coisas? Por que não? E não ter essa clareza faz o adolescente começar a olhar a religião como um peso. E a tendência é fugir. Foi nessa fase que eu falei, não, eu preciso questionar, né? E nesse questionamento eu me afastei. Mas foi um afastar, assim, onde a gente faz amizades, né? Promíscuas, que nos afastam de Deus. E as companhias, elas corrompem os bons costumes, como diz Salomão lá em Provérbios. E as companhias, elas acabam levando, afastando de Deus. E aí, até interessante você perguntar o que fez eu ir, porque eu não consigo pegar o ponto do que fez eu sair. Mas eu lembro exatamente do dia que fez eu voltar. Sério? Exatamente do dia, como se fosse, sim, ontem. Eu já estava morando sozinha, né? Com 17 anos eu já morei sozinha. Meus pais, eles foram transferidos para outra cidade, porque além de meu pai pastorear uma igreja, ele também é policial militar. Ele foi pastorear uma igreja no interior. Não sei se você conhece, Santo Antônio do Leste. Pra lá de Primavera do Leste. Sim. Lá. E aí ele foi pastorear lá e não tinha, assim, como eu estava na fase de estudo, ia começar a faculdade, eu não tinha oportunidade de crescimento, de trabalho, de estudos. Era uma cidade menor, né? Muito pequena. Se eu não me engano, acho que não deve ter 4 mil habitantes. E para quem morou numa capital, não tinha muitos, né? Não tinha como crescer ali profissionalmente, pessoalmente. E eu voltei para cá, morei sozinha nesse período. E eu continuava com essas amizades, né? Com essas influências. E isso diz muito, inclusive, quando a gente for entrar no assunto das mulheres casadas, né? Não é só na adolescência que a amizade contamina, na vida adulta também. E eu lembro de um dia que eu saí, foi uma festa, e aí eu tava nesse ambiente promíscuo, né? Com músicas altas.
E tinha tudo para ser o melhor dia da minha vida. Porque ali tava todos os meus amigos, tava todo mundo reunido. E sabe que você olhar ao redor, assim, ver seus amigos, todo mundo que você gosta, você tá conquistando as coisas que eu já trabalhava, tinha meu dinheiro, pagava minhas contas, pagava o aluguel sozinha. E aparentemente tudo perfeito na vida de uma adolescente, de uma jovem, né? E aquele momento o Espírito Santo, ele falou tão... É como se eu ouvisse a voz dele falando comigo. Eu não te fiz para você ficar neste lugar. Ele falou, olha ao seu redor. Eu olhava ao redor, eu via todos os meus amigos. Mas um vazio tão grande, isso foi num sábado. Um vazio tão grande que eu não lembro nem como eu fui embora, só sei que eu fui para minha casa. Saí, né, eu mal cheguei, aconteceu isso, eu já fui para minha casa. E eu dobrei meu joelho. E falei, Senhor, eu não quero isso para minha vida. Eu sei que o ambiente parecia favorável, né, a ter uma felicidade plena, a estar alegre, a estar feliz. Mas esse vazio é só o Senhor que vai preencher em mim. E a partir de hoje eu estou cansada de guiar a minha vida. E eu falei bem assim pra ele, se apresente a mim, porque eu tenho certeza que a forma com que eu te conheci foi uma forma mais religiosa. Eu quero te conhecer como um pai. E a partir de hoje eu entrego o controle da minha vida nas tuas mãos. Nossa! E eu tava com um objeto na mão, eu fiz exatamente assim, ó, sentada na cama falando. Eu falei, tá aqui o controle da minha vida nas tuas mãos. Eu fiz isso. E logo em seguida, eu já estava com uns 18 anos, mais ou menos. E aí, logo em seguida, isso foi no sábado, no domingo eu já fui para a igreja e já reconciliei. E todo mundo acha que precisa passar de um processo de desapego do mundo, né? Eu vou reconciliar, eu vou na igreja, vou pensar. Vou esperar mais um pouco, vou esperar Deus falar comigo. E a minha mudança, ela foi decisiva, de um dia para o outro, literalmente. Tanto que no dia seguinte eu mandei mensagem no grupo de amigas. Falei, olha, eu sinto muito, eu amo vocês, né? Vocês são um presente na minha vida, mas a partir de hoje eu quero proibi-las de me convidar para festas, de me convidar para sair, Que posicionamento, hein? Mas assim, porque eu sabia que a minha fraqueza, se eu ficasse vulnerável nesse ambiente, eu ia cair, né? Eu vendo que minhas amigas estão saindo, estão se divertindo, e eu estou nesse processo de reconciliamento com Deus, eu ia acabar cedendo, né? Uhum. Então, eu me conhecendo, eu falei, eu não vou me colocar, não vou me colocar numa posição onde vai ficar vulnerável, né? Eu vou acabar caindo ali. Então, eu saí do grupo e eu falei, por favor, não me contem quando vocês forem sair. Se tiver algum aniversário, se tiver alguma festa, por favor, não me convidem. Eu vou passar por um processo agora que eu sei que vai ser difícil, mas eu preciso desse posicionamento. E desde então, eu me desliguei de tudo isso. Mas foi assim, Fernando, foi eu sair desse grupo, foi eu sair desse ciclo de amizades que, acho que com 2 semanas, Deus me levou para Rondonópolis. Foi muito rápido. Muito rápido, assim, inexplicavelmente. Minha mãe me ligou, falou que estava de mudança para eu voltar a morar com ela. E Deus usou uma irmã para confirmar e eu fui. E eu ainda estava passando por aquele processo de libertação, de reconciliação com Deus, né? Até que eu voltei para uma viagem aqui em Cuiabá, em seguida, após a mudança, e fui para o monte. Que a gente tem costume, né? Sim. De subir ao monte. E eu falo que... tem até uma amiga minha que fala, quando a gente sobe ao monte, parece que a antena fica mais ligada, né? Mais próxima ali do céu. E aí Deus usou uma irmã para falar comigo. E essa irmã, ela falou bem assim para mim. Eu já preparei o seu marido. O seu marido não vai demorar. O seu marido vai te amar como você é. E começou a profetizar na minha vida, né? Já que você entregou o controle nas minhas mãos, aquela hora eu já desabei. Porque era uma conversa íntima minha com Deus, né? E ela disse, já que você entregou o controle nas minhas mãos, eu vou cuidar da sua vida. Meu Deus. Aí eu falei, amém, irmã, amém. Vou casar do quê? Daqui a uns 5 anos? Então, amém. Só que nisso, eu estava em Cuiabá e eu voltei para Rondonópolis, né? Quando eu pisei em Rondonópolis, a primeira coisa que minha mãe disse para mim foi, conheci seu marido. Aí eu falei, uai, mãe, conheceu meu marido? Calma, acabei de reconciliar, acabei de voltar do monte, a irmã acabou de falar isso. Como assim você conheceu o meu marido? E ela falou, não, eu conheci seu marido e você vai casar com esse, que é o meu marido hoje. E eu não conhecia ele. Simplesmente ela viu ele na igreja. Como assim? Ela viu ele na igreja, viu que era um homem de Deus. E de Rondonópolis? De Rondonópolis. Aí eu falei, não, mãe, vou terminar a faculdade primeiro, né? Aí ela veio o Espírito Santo, você não me entregou o controle da sua vida? Né? Resumindo,
foi tudo muito rápido, sabe? A conversão, depois eu fui para um retiro onde eu conheci meu marido nesse retiro, de fato, né? Então era minha mãe que conhecia ele, ou não. A gente se conheceu lá. Deus colocou no meu coração pra gente orar antes de assumir algum relacionamento do namoro. Então a gente passou por um processo de oração, nós oramos. Nós decidimos esperar até o casamento, né? Ficar em castidade, os dois até o casamento. Era algo que eu tinha no meu coração, de querer fazer as coisas certas, né? Como eu tinha voltado para Cristo. Sim. Eu não quero mais me contaminar, a partir de hoje minha vida é com Cristo. Então, eu acho que a partir daquele momento que eu decidi deixar de lado as amizades, as influências, né? O que me contaminava, me limpar de todo o pecado, não me colocar num lugar de vulnerabilidade, onde eu seria exposta ao pecado e poderia cair. É igual a Bíblia fala, né? Fugir da aparência do mal, e resistir ao inimigo. Resista. Foi o que eu fiz. Eu falei, vou resistir, porque ele vai fugir. Ele não vai aguentar, ele vai tentar, mas vai chegar uma hora que eu não vou cair no pecado e ele vai ter que fugir. É bíblico, né? E eu comecei a buscar muito, assim, livro de provérbios, comecei a estudar, buscar a Deus mesmo. E Deus foi encaminhando. Foi preciso eu passar por esse processo de limpeza, assim, sabe? Nas amizades, no ciclo de amizades. Esse propósito que eu fiz também antes do casamento, da castidade antes do casamento, foi um período onde a gente se conheceu, assim, ó, como se fosse 10 anos, sabe? Porque não tinha tempo para pegação, sabe? Foi um período que a gente passava orando, buscando, conversando. Então, a sensação que eu tinha era de conhecer ele por muitos anos. E vice-versa, né? Ele é 10 anos mais velho que eu, e ele também estava buscando, assim, Deus, essa transformação. Ele foi conhecer a Cristo na adolescência, mas sempre foi um homem, assim, temente a Deus, né? Que bom. E aí, nesse processo... E durou, até vocês casarem, isso durou quanto tempo? 1 ano. O namoro durou 1 ano, o noivado 1 mês. Então, foi 1 ano e 1 mês. Certinho. E aí, nós casamos. E aí, estamos aí, né? Casados, com 2 filhos. Há quanto tempo já? Vou fazer 8 anos de casada. Olha que bem. Agora, em maio. Junho, próximo mês. Olha. Ô, Samela, e antes da gente entrar aí para uma outra parte da sua vida, que agora é a Samela casada, Isso. mulher, eu sei também que tem muitos jovens que nos assistem, né? E você passou por todo esse processo e hoje a gente sabe que na forma com que o mundo anda é um banquete. Justamente tudo isso que você viveu, tudo isso que você passou, e a cada dia a tendência é que isso melhore, fique mais favorável a jovem ir para esses caminhos mais vulneráveis ao pecado e a outras situações que todos nós já sabemos. E o que você indica de conselho para uma jovem que esteja passando por uma situação como essa e fala que, eu acho muito chato essa questão de castidade, né? Essa questão de sexo antes do relacionamento, ou de pureza, ou de santidade. Eu acho que isso é uma coisa muito antiga, não é algo muito importante. Né? O que você fala para essas pessoas? Houve um reflexo muito grande no seu casamento, na sua vida? Houve. Quem quer viver em castidade precisa entender alguns pontos, né? O que o mundo impõe hoje? Que a mulher ela tem que ter uma vida sexual ativa desde a adolescência. Se você não tiver uma vida sexual ativa, você é retrógrada, você é ultrapassada, você é excluída, né? Porque o grupinho das descoladas hoje em dia, principalmente no meio da adolescente, são aquelas meninas promíscuas, que se vestem com vulgaridade, que, né, entrega seu corpo para vários homens, né? Porque é infiltrado o quê? Né? Inclusive na religião Que isso hoje. É comum. Que isso é comum. Mas foi começado por uma ideologia, por um movimento, onde objetifica a mulher, né? Eu falo muito contra o feminismo. O feminismo, ele tem uma voz muito alta sobre esse assunto, né? É o próprio movimento que fala que a mulher não é objeto, mas é o mesmo movimento que objetifica a mulher e coloca a promiscuidade, né? A mulher, por exemplo, né? Eu sou empoderada, eu me visto como eu quero, meu corpo, minhas regras. E as adolescentes, elas acabam aceitando essa ideia e trazendo, inclusive, para dentro da igreja. Só que isso é antibíblico. Se você pegar a Bíblia, a instrução é para que você se entregue ao seu marido. O corpo do marido ou da esposa é do marido. Quando você se contamina antes do casamento, você atrai para o seu casamento além da carga espiritual, você pode ver que é um relacionamento
com ciúmes, né? Conturbado, sem confiança, discussões, inseguranças, e atrai coisas assim, traições, porque é uma legalidade no mundo espiritual muito ampla. Que talvez as pessoas, ou talvez um jovem, ele nem enxerga isso, né? Banalizam, na verdade. Banalizam. Quando você tem relação sexual com uma pessoa, essa pessoa ela tem uma carga já das outras pessoas que ela se relacionou, né? E os jovenzinhos hoje em dia normalizaram buscar, né, prostitutas. Aí vai um jovem e tem relação com uma prostituta, que além do mundo espiritual tem as questões da saúde em si, né? E quando ele conhece uma mulher, ele acaba passando para ela o que ele recebeu dessa outra mulher. Querendo ou não, é uma conexão que gera ali, né? É uma aliança, né? A relação sexual, ela é um casamento, é uma aliança. É uma troca. Inclusive, a relação sexual ela é usada em rituais satânicos, de tão forte que é a energia, sabe, da relação. Só que os jovens hoje, eles banalizam isso. Por quê? Aí entra o nosso primeiro assunto. Porque não é explicado o motivo para os adolescentes. É simplesmente imposto para eles que eles devem seguir. Né? E eles não explicam a motivação. É muito raro ver um pai ou uma mãe abrir a Bíblia e ler para os filhos, porque eles querem terceirizar a criação. Coloca o celular na mão de um adolescente, de uma criança, não tem responsabilidade na hora de ensinar, querem que os pastores ensinam no altar, mas não ensinam dentro de casa. A responsabilidade é dos pais. São almas que Cristo vai cobrar dos pais, né? Deus deu aos filhos para os pais criarem. Não terceirizar isso para um pastor, para a escola dominical. Eles colaboram para isso. Isso, é para complementar. Exatamente. É um complemento apenas. E aí, nesse sentido, não é culpando dos pais pela rebeldia dos adolescentes, mas a grande maioria é por falta de entendimento, né? E você falou um ponto muito interessante, que todos esses assuntos, é criado muitos tabus em relação a isso. Sexo antes do casamento, posso ou não posso fazer tatuagem, como que eu lido na situação do adolescente que quer vestir roupas curtas e tudo mais. E às vezes os pais ou pessoas que educam, se fala não pode e não justifica o porquê, eles vão buscar resposta fora. Exatamente, eles buscam respostas fora e outras. Eles criam qualquer ideia que vem na cabeça, porque eles só têm uma resposta, não pode. Exatamente. E adolescente, eu costumo dizer que não é um ser racional. Porque eles não medem essas consequências dos atos deles, sabe? Eles nem se conhecem direito. Tem hora que eles se amam, tem hora que eles se odeiam. Tem hora que eles amam os pais, tem hora que eles não querem ver a cara dos pais. Então, eles estão passando por uma crise de identidade. E é nessa hora que a identidade do adolescente tem que ser formada, né? Com bases ali. Então, não adianta você falar, não faça, sem explicar o porquê. Você entrou no assunto da tatuagem, eu só vou responder da tatuagem, vou voltar sobre a castidade. Eu, guiada pela moda, né, da época, tinha essa curiosidade, essa vontade de fazer tatuagem. É pecado fazer tatuagem? Vou deixar seu pai te responder isso. Mas eu lembro que meu pai ele me deu uma resposta assim que fez eu buscar se eu realmente queria ou se eu estava sendo influenciada. Mas eu lembro que ele falou bem assim pra mim, ô Samela, você entraria, por exemplo, numa igreja, dentro de uma igreja, você picharia essa parede? Aí eu olhei assim e falei, não. Ele falou, só tô te fazendo essa pergunta. Se você quer fazer a tatuagem, você vai e você faz. Mas pensa a longo prazo. É algo permanente, vai ficar no seu corpo. Hoje é bonito. Qual é a motivação? Isso, a motivação. Será que não é uma vaidade? Será que não é porque está na moda? Futuramente você vai crescer, você pode se arrepender. E ele fazer essa analogia de peraí, eu não entraria numa igreja e não picharia a parede. Então eu não vou fazer isso com o meu corpo, né? Meu corpo é templo, morada do Espírito Santo. Não que seja pecado, pelo amor de Deus, não é isso que não é essa a pauta. Mas isso fez eu repensar se eu faria ou não. E eu optei por não fazer. E hoje eu vejo que foi a melhor escolha da minha vida. Porque é algo que eu não me identifico, realmente eu não ia gostar, eu ia querer tirar. E virou uma grande moda agora tirar a tatuagem que fizeram na adolescência, né? Então, assim, adolescentes, escutem o pai de vocês. Né? Escutem os conselhos dos pais. Mas voltando lá sobre a castidade que você comentou, né? Se tem essa diferença, tem muita diferença. Porque antes de conhecer meu marido, eu tive um relacionamento antes dele, né? Mas era um relacionamento totalmente assim, oposto do que eu vivo hoje, né? Era um relacionamento conturbado também, que eu não tinha confiança, que Deus não estava no primeiro lugar do nosso relacionamento. E era uma vida assim promíscua, sabe? Quando eu conheci meu marido, eu entrei decidida a fazer as coisas certas. E eu sei que fazer o certo é esperar em Deus. É dominar a minha carne, é ter o domínio próprio, para que Deus seja o centro.
Quando Deus é o centro do nosso relacionamento, não tem como dar errado. Hoje, inclusive ele que me trouxe pra cá, né? A gente tem uma confiança, uma parceria que eu vejo muita dificuldade em mulheres casadas hoje em dia, de confiar no marido, de cada um saber a obrigação no lar. Ele é homem temente a Deus, né? Deus continua sendo o centro da nossa vida, da nossa família. Desde que nós começamos certo, não tem lugar para inseguranças. Quando a gente, no namoro, não gastava tempo, né, com fornicação, nós gastávamos sempre conversando. Hoje em dia, o diálogo, ele é primordial, sabe? Ele é tudo É a base. É a base. Isso foi construído no namoro, sabe? Por conta da castidade, por buscar mais a Deus, por manter o nosso corpo puro, né? Nós fizemos uma oração para quebra de alianças, né? Para deixar para trás tudo o que ficou e recomeçar do zero. Então, nós esperamos, e eu aconselho as jovens mulheres hoje em dia a fazer isso. É bíblico, né? Busquem em Cristo a motivação de buscá-lo, né? De entregar o seu corpo para Deus. Viver em pureza, né? Viver em pureza, porque eu falo, gente, meninas, vocês não vão se arrepender. É um período, assim, que você conhece melhor o seu parceiro. É um período que você se santifica em Deus. Eu enxergo como um depósito de confiança, porque se você confia numa pessoa e há, assim, uma ligação de que vocês se respeitam nesse período, com certeza, se a pessoa segurar todo esse período até o casamento, já é um voto de confiança, né, Samela? E o que acontece entre muitos relacionamentos, que as mulheres, elas se entregam para os homens completamente, a sua vida, seus sentimentos, seu corpo, e aí depois reclamam que passam anos no namoro, sendo que ela já deu o benefício de uma mulher, ela já deu o benefício de uma mulher casada para um homem que é solteiro. Ela entregou para o homem o que ele queria. E ela fica no relacionamento durando, assim, por meses, por Sim. anos, né? E não tem nem perspectiva de quando vai ter um casamento, de quando que eles vão construir uma família. Porque ele já tá tendo vida de casado sem precisar assumir responsabilidades de um homem casado. Então, para ele tá muito fácil, tá muito cômodo. Então, a mulher, ela entrega tudo, né? Isso está nas mãos da mulher. E agora, nessa nova fase, Samela, fechando já essa parte em que a mulher precisa realmente viver esse tempo de pureza e de valorização, porque eu acho que quando a mulher ela se guarda da forma que você falou, de não entregar esse benefício, vamos dizer assim, antes do casamento, eu acho que isso é uma valorização também, né? De que o homem respeita mais, ele tem mais admiração. Né? E aí a gente, acho que fecha esse assunto falando disso, de que além de todos os benefícios para um relacionamento, eu acredito que isso também é uma valorização da mulher e do homem em relação a isso. É uma vida de posicionamento onde vai refletir pro resto da vida, porque a gente sabe que casamento é para isso, pro resto da vida. E a partir desse posicionamento, vários outros frutos vão vir de bênçãos, né, através dessa decisão. E agora, depois de viver todo esse processo, todo esse período, como que é a Samela hoje, mulher casada, mulher de casa, com o esposo? Depois desses anos, né, eu vou fazer 8 anos de casada. Hoje eu vejo assim que Deus, ele é muito generoso. É uma frase que eu uso muito no meu Instagram. Deus é generoso demais comigo. Porque a Samela, de antigamente, jamais imaginar estar vivendo isso hoje. Então, hoje Deus me chamou para ajudar outras mulheres. Então, eu falo sobre feminilidade, sobre casamento. Eu atendo mulheres casadas, né? Eu sou terapeuta de casais, mas eu atendo somente mulheres. E eu vejo assim que teve essa bagagem da minha adolescência, de toda a minha trajetória, e agora eu tenho uma bagagem como casada. Aqui hoje eu estou numa posição de ajudar outras mulheres, inclusive mulheres mais velhas, mulheres que são mais tempo casadas, porque elas não entenderam a base ainda. Muita coisa distorcida na família. Então, elas não entendem as suas obrigações, suas responsabilidades, querem competir com o marido, né, nas funções dentro e fora de casa. E hoje eu olho assim, eu vejo o que Deus fez, né, para que me colocasse numa posição de ajudar outras mulheres a entenderem o seu propósito aqui na Terra. E Samela, diante de toda essa situação, de tudo que você passou, e até para ajudar e aconselhar outras mulheres, na sua ótica, na sua visão, qual que é o papel da mulher dentro de casa? O principal papel da mulher dentro de casa é ser uma coordenadora do lar, nutrir a família, porque eu digo que assim que a família ela é a base de um triângulo, sabe? De ordenança. Primeiro vem Deus, depois o marido, depois vem os filhos e suas obrigações.
O papel da mulher em casa é ser auxiliadora do marido. Só que muitas, elas querem competir com o marido. E vem junto com aquela ideologia que nós comentamos no início, né, do feminismo, que a mulher, ela começa a olhar o homem como competir com ele em funções masculinas. Elas não se submetem ao marido, porque é meu corpo, minhas regras, eu não preciso de homem para nada, Deus me livre de depender de homem. São frases usadas, né, por muitas mulheres casadas e, infelizmente, mulheres cristãs que não entenderam. É porque na ideia, eu acho que elas entendem que é estar abaixo, né, do marido. Isso. E eu acho que a visão não é essa, é estar ao lado, né? Se submeter ao marido, eu costumo fazer uma analogia assim bem simples. Eu já escutei isso antes, mas eu faço algumas alterações, né? É como se fosse um piloto de avião, né? O piloto, ele tem a função. O copiloto, a função dele é um pouco diferente. Ele está prestando atenção em outras coisas que o piloto não está. Às vezes o piloto, ele está aqui focado no trajeto que ele tem que ir, né? Que seria o homem. Ele está na liderança. E a mulher, ela tem, assim, um dom que o homem não tem. A mulher tem um dom de aconselhar, de orientar, de alertar. De, às vezes, enxergar coisas que o homem não vê. Exatamente, porque a visão dela é ampla, sabe? E isso não é você estar inferior ao homem, mas vocês estão juntos numa missão diferente. O que muda é o propósito dos dois, sabe? Cada um em sua função, só que juntos no mesmo propósito. A função do homem é uma, a função da mulher é outra. O do homem é prover, proteger, estar ali buscando a Deus, né? Ser o líder, o cabeça da casa. E isso não sou eu que estou falando, é bíblico. O da mulher é ser auxiliadora do lar, servir seu marido, cuidar dos seus filhos, nutrir sua família. Então, quando a mulher se coloca numa posição de se competir com o homem, a casa fica em desordem. Você pode observar que os filhos crescem não sabendo, não respeitam direito, não obedecem os pais, não tem assim o pai ou a mãe como referência, começa a olhar o pai como o bananas da casa, sabe? Por muita influência, porque a mulher, ela se toma o general da casa. Ela acaba tirando autoridade como pai, como marido, e os filhos perdem o respeito isso na criação e na vida. E hoje em dia, se você falar assim, eu sou submissa ao meu marido, você vira motivo de piada na internet, porque as pessoas, elas distorcem o que é bíblico. Só que Deus, ele não faz nada errado, né? Na verdade, são duas pessoas em funções diferentes, mas os dois juntos têm um propósito único, né? Propósito juntos em família, mas em funções diferentes, que precisa dar certo. Assim como uma empresa precisa de um gestor, precisa de um gerente, precisa de uma outra pessoa no cargo administrativo. Eu acho que ilustrando isso dá para entender melhor a função no lar, E né? que não há concorrência, né? Todos têm um único objetivo, de fazer com que essa família esteja sempre aos pés de Jesus. E a mulher que toma essa posição é uma mulher pesada. É uma mulher, ela pega esse jugo, se torna tudo um peso, um fardo para ela. Porque não tem mulher, não tem pessoa que aguente, né? Criar filhos, cuidar da casa, cuidar das roupas, das tarefas, trabalhar, e ainda ser líder da casa. Eu acho que a mulher que ela quer tomar essa posição, ela não está sendo inteligente. E outra, ela carrega um fardo que não é dela. Não é dela. Ela assume outras responsabilidades que ela não precisaria assumir. Aí eu coloco muito caixinha de pergunta no Instagram, né? E eu já recebi, assim, desse sentido, Samara, mas se eu não faço o que meu marido tem que fazer, se eu não faço, e acaba que ninguém faz. Se eu não tomo a tarefa dele para colocar em dias para fazer, vai ficar lá sem fazer, porque ele não faz. Talvez ele não faça porque sabe que ela vai fazer, né? Então, a própria mulher, ela educa o homem a ser assim. Aí reclama de que é tudo pesado para ela tem que resolver tudo sozinha, tem que ir atrás das coisas, né? Eu vou dar só um exemplo bem básico, pra você entender, assim, como que é profundo isso, mas afeta até em coisas do cotidiano simples, né? Uma conhecida minha foi viajar e eu vi que ela estava indo atrás de tudo sozinha. Alugando carro, alugando hotel, para ser tudo perfeito. E eu vi que ela estava exausta, né? E o marido só mandando demandas para ela. Faz isso, tem que pagar tal, fazer tal coisa. E ela com responsabilidades para fazer. E eu falei, fulano, é o seguinte, eu não costumo dar conselho se não for solicitado, mas eu acho que você está sendo o homem da sua casa, né? Você está acostumada a ser aquele generalzão, né? A mandar. Eu costumo falar que é a mulher Carlão, aquela mulher, né? Que quer resolver tudo, Sim. né? Eu falei, seja vulnerável, deixa seu marido resolver problemas, deixa ele assumir o papel dele de resolvedor de problemas. Você já tem as suas responsabilidades, vai ficar mais pesado para você. Faz o seguinte, você não vai alugar o carro da viagem. Essa responsabilidade vai ficar para ele. Porque você já pegou tantas funções, chegou na hora da viagem, quem vai ser a princesa em todo momento vai ser ele.
ele vai ficar numa posição da mulher, de ser servido, né? De ficar ali esperando. E eu costumo falar que quando eu viajo sempre com meu marido, o meu cérebro ele desliga. Eu não me preocupo com nada. Local, hotel, carros. Só arrumar as crianças e a mala. E ele se vira pra lá. Porque tem coisas, são funções diferentes. Se a mulher ela quer assumir tudo, se eu não fizer, não é perfeito. Não é pra ser perfeito, é pra ser feito. E não vai ser perfeito nunca se sempre a mulher pegar tudo pra fazer, né? Então são coisas simples, né? Que deixam a mulher mais pesada, o ambiente mais pesado. E a esposa, ela domina a atmosfera do lar, da casa. Se ela não tiver prudência nessas coisas, não agir com sabedoria, tudo vai ficar um fardo mesmo, um peso. E a culpa nem sempre é do marido. A culpa é da mulher, de se colocar nessa posição de liderança, de falar mais alto, de mandar. E aí reclama que não é cuidada, que não é mimada, que não recebe flores, que não, sabe, que não recebe atenção, não recebe carinho do marido. Porque ela tá se tornando muitas vezes a mãe do próprio marido. O marido, ele não vai querer ficar fazendo carinho na mãe. Beijo na mãe? Lógico que não. Mas essa é a imagem que ela tá transmitindo. De uma mulher machão, da Carlão, que resolve tudo. Agora, se coloca num lugar de vulnerabilidade para você ver. Não que a mulher ela tem que ser... não é sobre a mulher ser omissa. É sobre uma mulher se posicionar como uma mulher. Que hoje ajuda, né? Isso, que está distorcido, inclusive, a imagem feminina, né? A mulher, quando ela se coloca numa posição de mulher... Ela é agradável, ela é receptiva, ela é dócil. O marido tem prazer de estar na companhia dela. Ele quer fazer parte do dia dela. Ele quer surpreender ela. Ele quer resolver problemas para ela. Ele quer ser admirado por ela. Quando isso inverte, a mulher não recebe nada disso e culpa o marido por estar se colocando nessa posição. Na verdade, era um papel dela e ela acaba, né, educando de uma forma errada, né? Eu não digo nem educando, mas eu acho que ela colabora para isso, né? Então, tipo assim, ela se prejudica o marido na sua função. Se a gente for olhar para a Bíblia, ela é muito clara as características da mulher virtuosa. Em Provérbios 31, eu acho que ali é o padrão mulher. Provérbios 31 é o guia perfeito para uma mulher segundo o coração de Deus. Então, assim, lá está bem claro e explícito que a responsabilidade da mulher é essa, de edificação do lar, né? Edificação da casa. Esse é o posicionamento da mulher sábia. Ela tem essa característica. Então, quando a gente olha para qualquer situação em que a mulher não se enquadra num padrão de edificação do lar, não é uma função dela. Não, ela está ultrapassando o limite que a palavra de Deus impõe, né? Exatamente. E assim, em Provérbios, quem quer aprender a ser uma esposa, uma mulher ideal, tem que se mergulhar em Provérbios 31, porque é um Provérbios pequeno, mas com muitas lições. Por exemplo, a mulher de Provérbios é uma mulher disciplinada. Ela acorda cedo. Mas Samela, mas é porque ela tem empregadas. A mulher de Provérbios 31, ela tinha servas. Mas hoje nós não temos? Nós temos a máquina de lavar, nós temos, né? A gente tem máquina de lavar roupa, a gente tem tantas coisas para nosso favor, rodo, balde. Naquela época não existia nada disso. Dá ordem às suas criadas, Dá ordem às criadas, não existia uma máquina de lavar naquela época, gente. Então, mas é fácil, né? É sempre culpando, é sempre terceirizando a culpa, né? Mas é fácil falar. Mas hoje você tem auxílios, você tem utensílios que te ajudam, que naquela época não existiam, sabe? É uma desculpa para se colocar numa posição de eu não sou mulher de Provérbios porque o cenário dela era diferente do meu, mas o mandamento é para todas, né? A mulher de Provérbios, ela não dá lugar à preguiça. Mesmo ela tendo servas, ela era a primeira a levantar da casa. Ela é a primeira a levantar, a servir sua família, preparar a mesa. Ela fazia as próprias roupas com lã. Então, você vê que a mulher de Provérbios é uma mulher disciplinada. E que muitas hoje não têm disciplina nem de cuidar da própria casa, da própria imagem. E se apegam a essas desculpas, né? Mas naquela época. Mas é fácil falar porque fulana vive em outro cenário. Mas e se você trazer isso para o seu cenário? Você tem feito o básico? Tem servido sua família com amor? Tem feito as coisas sem murmurar, sem reclamar, sem atrair maldições para sua casa? Porque a mulher, ela usa a boca para amaldiçoar tanto o marido, os filhos, a casa, e aí depois reclama que não recebe atenção, que nada tá bom, que o marido não tá presente, ele prefere ficar no trabalho do que na presença dela, porque não tem homem, não tem ser humano que aguente conviver com uma mulher rixosa. Às vezes a mulher, ela tá tão chata, estressada, que ela não aguenta nem a própria companhia, entende? E às vezes a culpa não tá no marido.
Não tá nas adversidades do dia a dia, mas tá no peso que ela quer carregar. No fardo que ela quer estar ali, ó, segurando o fardinho dela. De mulher cansada, de mulher exausta, que a maternidade é um peso, que o marido é um peso. E quando o marido chega em casa, ele encontra, né, uma mulher. Era melhor ele nem ter chegado em casa. Por isso que muitos preferem trabalhar até tarde, ficar fora de casa, sair com os amigos, porque é desagradável. E ninguém quer ficar perto da companhia de uma mulher desagradável. Então, o conselho que eu sempre dou, assim, é seja agradável, né? Eu trago muito pro âmbito do casamento, mas seja agradável para as pessoas, para as amizades. Seja agradável com as pessoas ao seu redor. Não fica fazendo de tudo um peso, reclamando de tudo, porque os filhos, biblicamente, são heranças. Se você está reclamando da herança que Deus te deu, como que Deus vai te abençoar financeiramente, vai prosperar a sua vida? Sendo que as bênçãos, as pequenas bênçãos, elas não conseguem enxergar, não conseguem agradecer, ser gratas. Valorizar, né? Valorizar a casa, a família, o marido, os filhos. Eu pego muito assim no pé das mulheres, porque o que tem de gente atacando os homens, né? Falando dos homens, a função dos homens, o que eles têm que fazer, já tem demais. Mas tem poucas que vão centralizar as mulheres e colocarem ela, ó, peraí, né? Você não está certa, você não está com a razão. Porque criou-se uma cultura de que as mulheres normalizaram isso. A cultura de que hoje em dia você pode sentar no ambiente e ficar falando mal do seu marido, né? Hoje em dia você pode encontrar com uma amiga para falar que o marido é isso, que ele é aquilo. Porque isso às vezes você não faz nem do seu pior inimigo, mas do próprio marido você faz. Não, e tem mulheres, assim, talvez chega na sogra e fala mal do filho, do marido. Fala mal de tudo, mas ela falar mal, além de estar expondo a vulnerabilidade da família, ela não está sendo sábia. Quando ela fala mal do marido para outra mulher, ela está contaminando, inclusive, a outra mulher. Que às vezes, vou citar um exemplo aqui, né? De um caso que aconteceu, inclusive, numa das caixinhas de perguntas. A mulher, ela recebeu uma amiga em casa e essa amiga estava falando muito mal do marido, que o marido traiu, que encontrou conversas no WhatsApp, e enfim. Só que o casamento dessa amiga, dessa outra amiga, era um casamento bem sucedido, sabe? O marido dela é um homem temente a Deus, busca a Deus, não vive nesse cenário. E ela chegou em casa contaminada com a informação que ela recebeu de uma amiga dela. E ela começou a descontar no marido como se fosse o marido dela que tivesse feito as coisas. Ela começou a ter ciúmes, a desconfiar, a pegar o celular escondido para mexer. Por quê? Porque ela foi contaminada pela informação de uma outra pessoa, né? E aí muitas trazem isso pro lar. Sentam em mesas erradas para falar o que não deve e traz para casa um peso, um jugo que não é a realidade delas. E acaba culpando, tendo ciúmes, desconfiança, discutindo. Porque o casamento, ele é uma linha assim, muito tênue, né? Tem que tomar muito cuidado para não virar uma discussão, um desentendimento, não ficar dias sem se conversar. E tudo isso por uma contaminação de um diálogo externo, entende? De algo que não agregaria, né? Não agregaria. Muito pelo contrário. Quebrou todo um ambiente de paz, de um casamento bem sucedido que já tinha, né, em relação a isso. E qual que é o reflexo do feminismo dentro de um casamento, no seu ponto de vista? Eu costumo falar que não há casamento que resista ao feminismo, né? Porque o feminismo, a palavra para o feminismo, se fosse comparar, seria egoísmo. A mulher feminista é egoísta. São as vontades dela, é o trabalho dela, é a busca pelo tal empoderamento feminino, é a busca pelo sucesso monetário, profissional. Ela começa a competir com o homem, olha para o homem como se ele fosse o inimigo, e é tudo sobre ela, né? Eu posso, a maternidade para mim é um peso, vou terceirizar meus filhos para ir trabalhar fora, não, eu vou sair com minhas amigas, mesmo tendo responsabilidades em casa, tudo eu, né? O feminismo, ele traz o eu, o egoísmo. E não cabe, né? Não tem casamento que resiste ao feminismo. Porque a mulher feminista, ela não é uma mulher submissa, ela não é uma mulher dócil, porque ela vai querer competir sempre com o marido, sabe? E o marido, ele não vai querer companhia de uma mulher Carlão, que eu costumo falar. Uhum. Quer resolver tudo à base de militâncias, né? Tem que tomar muito cuidado, principalmente em lares cristãos, né? Que está sendo infiltrado o feminismo em lares cristãos. Então, a mulher, ela está vendo a submissão como inimigo e não como aliado. A submissão, ela
o feminismo usa isso para dizer que as mulheres estão retrógradas hoje em dia, né? Elas são ultrapassadas por viver conforme a Bíblia diz. Modificaram a imagem da submissão. Exatamente. Inclusive, a imagem feminina, da mulher feminina. Distorcido. Distorcido. Então, o feminismo hoje, quando ele se infiltra no lar, no casamento, ele destrói as famílias. Ele destrói a maternidade, os filhos, o marido. Eu costumo fazer com que elas pensem e estudem sobre o assunto. Porque o feminismo não é o que é pregado. O feminismo é uma ideologia de partido político. Ele não é um movimento que une as mulheres. Muito pelo contrário. Não existe sororidade. Porque mulher odeia mulher. Primeiro, já a primeira mentira, né? As mulheres, elas sempre têm problemas com outras mulheres, né? E se for para existir uma sororidade... dentro do feminismo, né? Isso, mas se for para existir com algumas mulheres sim, com outras não, então não então não existe, né? É uma hipocrisia. E muitas trazem isso para dentro do matrimônio. A primeira ideia é o seguinte, que o feminismo, nessa ótica, nos mostra, é que tá tudo bem, se você acredita no feminismo, tá joia, na mesma ideologia que nós acreditamos, beleza. E as mulheres que não acreditam são odiadas. Exatamente. Então, acaba que é um discurso mal feito, porque com quem acredita, com quem é da mesma ideologia, beleza. E as mulheres que não concordam, não respeitam, são odiadas, é assim, isso? Ó, tudo bem você trabalhar fora de casa, mas não está bem você decidir trabalhar dentro de casa. Você vai ser julgada, você vai ser massacrada, você vai ser motivo de piada, inclusive, para elas. Por quê? Porque, na visão delas, o que elas pregam é o empoderamento feminino, a busca por sucesso monetário, sucesso profissional. Se você não está lá fora, terceirizando sua família, você não serve para o movimento, entende? Aí tem aquelas que não estudam o movimento e falam, mas eu sou casada e eu sou feminista. Tá, mas como que tá seu casamento? Porque eu duvido que esteja em ordem. Eu duvido, não tem como. Porque a mulher, ela começa a competir com o homem naturalmente. Ela quer ganhar mais que o homem, ela quer ser o líder da casa. Elas colocam a maternidade como um peso. Tanto que o feminismo, ele é a favor do aborto, né? É o pioneiro, assim, que fala sobre... Inclusive, o aborto, ele foi infiltrado pelo feminismo por uma das mentoras do feminismo. O aborto, ele começou a ser muito falado porque ela queria, na verdade, exterminar vidas negras, né? E muitas pessoas não entendem essa contradição, porque o próprio feminismo fala sobre essa cultura do racismo, contra o racismo, sendo que a própria mentora do feminismo queria exterminar vidas negras, né? Então já entra ali uma contradição. O feminismo, ele é a própria contradição de muitas coisas, na verdade, né? Quando a mulher pega para estudar, ela vê muitas falhas ali. Uma delas, a Simone de Beauvoir, ela fala que a dona de casa é uma parasita. Só que se você for olhar para Simone de Beauvoir, ela fazia troca de casais com o marido dela. Ele tinha relação com as alunas de Simone de Beauvoir, porque ela era professora. Então, esse assunto ele é muito mais complexo. Se você for olhar para a vida de cada mentora, de cada mulher que criou essa ideologia, você vai ver o quê? Contradições, né? Elas são muito contraditórias. Então, elas pregam aquilo, só que você, olhando para a vida delas, como que era o casamento delas? Né? Cheio de traições, de mentiras, de sujeiras, né? Promiscuidade. Então, antes de você olhar o que a pessoa diz, olha para a vida dela. Né? Antes de você aceitar uma ideologia, o que ela pregava? Qual que era a intenção dela? Né? É muito mais profundo. A gente tinha que ter um podcast só para falar do feminismo, porque é muito mais profundo. E tem mulheres sem conhecimento achando que é uma frase de efeito, que é um movimento que une mulheres. Mas não é um movimento que une mulheres. É um movimento que mata vidas, destrói casamentos, destrói o feminino, né? Distorce a Bíblia, é contra a Bíblia, inclusive. Então, não tem como você ser feminista e dizer que você é cristã. Porque ou você não estudou o feminismo, ou você não leu a Bíblia. Um ou outro. Se você fala que tem os dois, você está mentindo. Quando você compara, não tem como. Ou não leu nenhum dos dois. Ou não leu nenhum dos dois. Ou está sendo guiada pelo movimento. Pela internet. Pela internet. E você falou de algo muito interessante, e que é um assunto muito falado entre as mulheres, que é a sororidade. Que é o sentimento que as mulheres têm uns pelas outras. Você acredita nesse sentimento? Ou existe um limite? Ou como que é conduzido isso? É muito... Gente, me fugiu a palavra, mas vamos usar o relativo aqui. Ó. A sororidade é só quando convém. Entendeu? Então, a sororidade ela não existe. Se é só quando convém, ela não existe. Porque elas usam a sororidade para o movimento.
Mas se a mulher ela não se adequa a esse movimento, se ela não aceita o movimento, ela não é digna da sororidade feminina. Então, é mais uma hipocrisia, né? Agora, uma palavra que elas usaram, que elas pegaram e levam para elas é a empatia. Só que a empatia, ela não é do movimento feminista. A empatia é uma coisa que todo ser humano deve ter, que é se colocar no lugar do próximo, né? E isso é bíblico, né? Isso não é do movimento feminista, mas elas pegam o que convém para distorcer. E tem muitas mulheres cristãs hoje que aboliram a palavra empatia porque também o movimento usa. Você vê que tem que ter uma dosagem ali, né? Tanto de quem é feminista, tanto para quem é contra o feminismo. A empatia, ela continua sendo importante. Você se colocar no lugar não só de uma mulher, mas de qualquer outra pessoa. De uma criança, de um homem, do adulto, de um velhinho. Você se colocar ali, sentir a dor do próximo, né? Então, sororidade é uma palavra hipócrita, mas empatia é uma palavra que deve ser usada por todo mundo. Por mulheres, por todo mundo, né? Mas não específico para um grupo de mulheres. De mulheres, né? Bacana, bacana. E quando a gente se fala em mãe, com toda essa conturbação que às vezes a mulher tem, esses desafios, vamos dizer assim, no casamento, na adolescência, como mulher, como posicionamento, com crise de identidade, olhando para as mães hoje, como que ela consegue educar os seus filhos? Qual que é o melhor meio para isso? Primeiro, a única maneira de você ter uma maternidade leve é você se entregar a ela. Porque tem muitas mulheres que são mães de primeira viagem ou mães de vários filhos, independente. Elas lutam contra, porque elas têm um bebê, mas elas ficam pensando no trabalho, elas ficam pensando nos hobbies que ela tem que fazer, no que ela precisa fazer do dia a dia, na casa, né, na imagem, no corpo. E elas têm essa crise de identidade, por quê? Porque ela não está se entregando para aquela fase que Cristo está fazendo ela passar, por um processo de entrega, porque maternidade é servir. Você vai esmagar o seu eu ali. Não existe mais seus hobbies, suas vontades, na hora que você quer, por um período. Porque uma criança, ela demanda o quê? Demanda atenção. Um bebê recém-nascido, ele tem que mamar toda hora. É claro que vai ter privação de sono, é claro que você vai ter que cuidar para dar mamar, para cuidar, dar banho, trocar. Só que você está criando ali uma vida. E não é mais sobre você, mas sobre essa alma que Deus confiou a você. E muitas mulheres, elas ficam nessa crise de identidade porque elas querem ter filhos, mas elas não querem a responsabilidade de ter um filho. Ela quer ter o filho, mas ela quer continuar fazendo o que ela fazia antes, quer ter a vida que ela tinha antes. Só que por um período ela vai ter que se anular. Então, a maternidade, tem um versículo, não é exatamente assim que ele fala, tá? Eu tenho até que me corrigir depois se eu estiver errado. Mas é que a mulher, ela será salva pela maternidade. É como se a maternidade fosse mostrar como que é mesmo tirar o seu egoísmo e servir ao próximo. Eu costumo dizer que na maternidade, se a mulher se entregar para essa fase e entender que é um ser humano que depende dela, ela pode e deve conhecer muito mais de Cristo. Porque ela conhece sobre o amor de Jesus, como que ele nos ama, como que ele tem a visão dele, né, como pai. De se entregar realmente por alguém, né? E ela começa a ser uma cristã de verdade, que não é sobre ela, é sobre o outro, é sobre uma alma. E as mães, hoje, elas não olham para os filhos como almas que Deus as confiou, mas como crianças que dão trabalho, né? Você vê que é uma visão totalmente distorcida, porque se tem uma coisa que Deus vai fazer, é cobrar dessa alma que Ele confiou, né? E aí, você tem ensinando meus mandamentos, tem falado sobre a minha palavra, tem edificado o seu lar, porque a edificação do lar não é só você limpar a sua casa e tirar poeira dos seus móveis, é você edificar o lar sendo uma boa esposa, sendo uma boa mãe, educando os seus filhos no caminho do Senhor, porque essa responsabilidade é da mãe. Educar, criar, ensinar, servir, nutrir é da mãe. E quando ela luta contra essas obrigações, vai ser pesado. Porque ela não quer se entregar para isso. Ela está buscando o eu, né? O eu quero, eu gosto, eu gostaria de fazer, eu quero sair, eu quero... Entende? E eu tô passando por uma fase agora, meu bebê tem 3 meses, e eu me entreguei na maternidade 100%, tanto que eu tô mais... O segundo. O segundo. Tem uma de 4 anos e uma de 3 meses. Tanto que minhas redes sociais, quando eu posso, eu tô lá. Lá não é mais, sabe? Prioridade. Minha prioridade. Quando eu ouvi o convite, a primeira coisa foi, será que eu posso estar lá? Uhum. Foi vendo toda a rotina da família e sim, posso estar aqui. Então, se eu posso, não é uma prioridade para mim. As redes sociais, ela é muito boa, tem um público muito engajado, muito bom, mas ele não é minha prioridade agora. Minha prioridade é o meu filho que depende de mim.
né? Que ele depende, e é importante também o papel do pai nessa função. Porque se a mãe, ela nutre, o pai está ali também para auxiliar, né? Mas é um assunto, assim, muito, muito amplo, né? De como se tornar essa fase leve. É se entregando, não tem outro segredo. Aproveitar, tem que parar para dar mamar? Fala com Deus nesse período. Tem que parar para dar um banho, para trocar. Coloca uma ministração, coloca um louvor. Servir é adoração, né? Sim, você está servindo o celular, mas você está buscando a Deus. Ah, tem que dar banho. Vai dando banho, falando com o Espírito Santo. É o tempo da vida que a mulher mais vai ter para falar com Deus, para se conectar com Deus. Porque ela cala as vozes externas e se mergulha para o que Deus está fazendo ela viver naquele tempo, né? De se entregar, de servir a Cristo, ao que Deus confiou, porque é uma bênção. A Bíblia fala que filhos são heranças do Senhor. Então, enquanto você está cuidando, nutrindo da herança que Deus te deu, vai falando com o nosso Criador, né? Eu tenho costume de, quando eu tô dando banho no meu filho, eu tô dando mamar, eu vejo assim, não, eu poderia estar assistindo alguma coisa. Não, peraí, deixa eu falar com Deus, eu olho pro meu filho, eu agradeço a Deus pelo meu filho, eu profetizo sobre a vida do meu filho, né? E nós temos que fazer isso com nossos filhos, profetizar. A mãe, ela tem um domínio muito forte espiritualmente na vida da criança, né? Então, não é um tempo perdido, é um tempo construído. Você está construindo uma alma ali, um ser vivo ali. Profetiza. Em vez de reclamar que o bebê dormiu mal à noite, que a rotina não está do jeito que você gostaria, profetiza que vai ser um profeta, né? Eu costumo falar com meu filho, eu olho para ele e falo, meu filho, você é um profeta. Você vai ser um profeta para as nações, você é abençoado. Eu olho para minha filha, eu declaro sobre a vida dela. Porque não é mais sobre mim, é sobre eles. E esse tempo vai passar. E o engraçado é que também acontece o contrário, né? Da dosagem. Da mãe que se entrega demais para a maternidade e o casamento fica de menos. Entende? Então, é claro, é tudo por um período. Uma criança menor, ela demanda... Tem que ter um equilíbrio, né? Exatamente. Uma criança menor, ela demanda um tempo maior. Demanda um esforço maior. E conforme ela vai crescendo, você tem que voltar a ordenar a sua casa. Entendendo que o marido, ele está acima dos filhos. Não é uma competição ali, né? Mas o marido, ele deve ser prioridade acima dos filhos. Também tem muitos casamentos acabando por conta dos filhos. Porque a mulher, ela esquece que ela é esposa. Ela começa a negar o marido. Enfim, assim, um assunto assim, com um leque muito gigantesco, sabe? Que se a mulher não se posicionar, tudo se resumindo a mulher posicionada. A uma mulher que sabe suas obrigações, uma mulher que conhece a palavra de Deus, uma mulher que se baseia na mulher de Provérbios 31. Porque a mulher de Provérbios 31, ela dava conta de tudo. E tudo não é um fardo. Só se torna um fardo quando ela assume responsabilidades que não é dela. Né? Que é assumir a responsabilidade do marido e suas obrigações. Topíssimo, Samila. Tô falando muito... Não, mas olha, são tantas informações. A gente falou da adolescência, da mulher, da mãe, da mulher casada. E eu acho que, assim, são muitas chaves que foram disponibilizadas aqui hoje. E pra gente, assim, finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, nesse último minuto aí, sobre posicionamento. Tem adolescente que nos assiste, tem mulher solteira que nos assiste, mulher casada, e também para mães, que foram assim os assuntos que a gente mais falamos aqui. E eu queria que você deixasse uma mensagem sobre posicionamento, sobre uma mulher aos pés de Jesus, uma mulher que está posicionada mediante a palavra de Deus. O que você pode deixar de mensagem para essas mulheres? Nós, né, eu citando um pouco da minha vida que nós transmitimos até aqui, meu recado para você hoje, que está buscando a Deus, que seja adolescente, casada, né? Uma mãe, é buscar seguir os princípios que Deus nos deixou. Porque a Bíblia é o nosso guia de vida. E ter como referência ali a Rainha Esther. Porque você vê que a Rainha Esther, ela não precisou distorcer seu chamado. Ela não teve uma crise, né? Diante as diversidades. Ela simplesmente foi a mulher que Deus chamou ela para ser. Ela, através do seu posicionamento dócil, com sabedoria, ela conseguiu livrar o seu povo da morte, entende? Então, quando você for se basear em como seguir uma mulher, olhe para a vida de Esther, mas também olhe para a vida de Vasti, porque Vasti, antes de Esther entrar, Vasti vivia aquela vida, ela era a rainha, e ela só perdeu aquele posicionamento porque ela não cumpriu suas obrigações e porque ela não foi uma mulher sábia. E abriu brecha para que outra mulher se posicionasse e vivesse plenamente a vida que ela já tinha. Né? Então, Vasti perdeu um reino que entregou nas mãos de Esther, que soube lidar com a situação, que foi uma mulher sábia e, através da sua sabedoria, da sua feminilidade, da sua doçura, conseguiu livrar o seu povo da morte. Nossa, então, assim, deixamos 2 exemplos aí
né, para que as mulheres sigam esses exemplos na Bíblia. E é claro que é o melhor mecanismo, que é a palavra de Deus. Eu acho que é o melhor guia, né, Samela? Antes da gente finalizar, eu queria só fazer uma dinâmica com você e você responde assim o mais rápido que você conseguir. Ai, meu Deus, tá bom. Uma quebra de gelo aqui. Samela, um hobby seu. Hoje, ter um tempo de qualidade com meu marido. Porque na maternidade, né? O meu hobby é estar sempre junto com ele, assistindo uma série juntinhos. Então, eu costumo fazer isso geralmente quando as crianças dormem. Olha, tem isso aí, casadas, hein? Bom hobby. Um louvor. Nossa, tem um louvor que eu amo, que na época eu era assim, muito novinha, que meu pai era pastor, que eu até cantava. Fidelidade. Fidelidade. Acho que é da Cristina. Não. Aquele, ó, Deus de Israel, eu sabe qual que é esse? Sei. É isso aí. Fidelidade, se eu não me engano. Uma pessoa que marcou sua vida. Que passou pela minha vida. Isso, que marcou sua história, sua trajetória. Eu acho que foi essa irmã do monte, porque eu não esqueço dela. Foi uma fase que eu tava bem começando os caminhos do Senhor e Deus usou ela. E hoje eu vejo ela como uma referência, inclusive, de uma mulher que eu devo ser, porque tem que ser uma mulher muito de Deus para entregar uma profecia Transmitir e essa profecia essa mensagem, né? se cumprir. Eu estou feliz quando? Quando eu estou com a minha família. Um versículo. Ai, gente, são tantos, mas eu gosto muito tanto de provérbios. Eu gosto de um bem específico, que é até um tolo se passa por sábio quando ele fica calado. Boa. Sabedoria, hein? É sabedoria. Família é? Minha família é a prioridade, né? É o pilar da vida. Em ordenança é o que vem depois de Deus. E Deus é? Deus é o top 1, né, gente? Deus é o centro de tudo. Sem Ele não tem família, não tem felicidade. Sem Deus não tem dinheiro que faça você sentir pleno, assim, né? Com a salvação em Cristo. Então Deus é... Com isso, a gente finaliza o nosso programa e eu quero te agradecer, Samela, por esse tempo de mesa, de ensinamento, de qualidade, porque tenho certeza que o seu testemunho e a mensagem que você carrega tocou sim, o coração de muitas mulheres que estão nos assistindo e eu tenho certeza que isso vai inspirar talvez uma pessoa que esteja passando por um momento que você passou e que ela conseguiu enxergar uma luz no fim do túnel. Amém. Eu acho que diante de tudo isso, a sua história reflete a vida de Jesus para alguém e apresenta como uma solução. E por isso, eu quero te agradecer em nome da TV Capital por aceitar esse convite, por poder trazer essa mensagem aqui para nós. Eu que agradeço, tá? Pela recepção, pela conversa. Eu tenho certeza que daqui também saíram muitos frutos. Quero agradecer o convite e contem comigo. Obrigada por esse tempo de mesa, essa troca. Amém, amém, amém. E nós queremos agradecer a você que nos acompanhou até agora. Saiba que são histórias como essa, são testemunhos como esse, que faz com que pessoas vivam a transformação e a mensagem da palavra de Deus que chega até a sua casa. E nós queremos te agradecer mais uma vez por ter nos acompanhado até aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Falando da Palavra.